Boas-vindas ao projeto Arte como Ciência. No episódio de hoje, a gente vai enfocar as relações entre o universo infantil e a cena ao conversar com o pedagogo, crítico e pesquisador cubano Luvel Garcia Leiva. Seja bem-vindo, Luvel. Boa tarde a todos. O trabalho entre o universo infantil e a cena tem sido uma paixão para mim de faz muito tempo, né? Dos finais dos anos 90, né? E neste momento estou num processo em que tento pesquisar quais são os caminhos, as possibilidades que a experiência estética traz para o universo infantil quando elas estão expostas aos riscos sociais, né? Ou seja, as possibilidades que a arte permite a estabelecer redes de afeto no contexto social, comunitário, e que isso possa trazer benefícios para a vida e a experiência de vida das crianças. Como vem sendo discutida pela antropologia e pela sociologia da infância, essa é uma definição que, discursivamente, ela está focada a partir de um adultocentrismo evolutivo e heteronormativo dominante, que deixa de fora aqueles imperativos sociohistóricos, culturais e as desequilibradas relações de poder entre adultos e crianças, que de alguma maneira tem fundamentado uma espécie de acordo social de produção subjetiva desde a primeira modernidade, né? E sobre o qual a criança tem sido vista, tem sido enxergada neste contexto latino-americano. O meu entendimento sobre o conceito de criança, ele esteja mais associado a um modo de ser, ou seja, a um modo de ser humano, né? Que está constituído a partir de regulações sociais e práticas lúdicas performativas como expressão de um consenso subjetivo no campo social sobre o que pode ou não pode ser considerado como criança. Essa é uma compreensão, portanto, que variará em cada época, país e contexto social, em função dos modelos culturais de padronização do corpo infantil e dos processos de captação desse universo simbólico pelos núcleos de poder, né? Perceba que uma definição de criança em Cuba é totalmente diferente daqui do Brasil, ou seja, uma criança, o entendimento sobre o lugar da criança é totalmente diferente, os limites, né? Em Cuba, por exemplo, jamais você poderia entender que uma criança mora na rua. E aqui no Brasil isso é possível. Isso se deve a que existe um consenso subjetivo de quais são os limites desse entendimento, né? Qual é o campo de ação, de compreensão desse conceito, não, dessa ideia. É importante ressaltar que essa definição de criança como um modo de ser, ela está atravessada não tanto por questões biológicas ou naturais, né? E claro que a criança existe, é um ser, um corpo, é matéria, né? Mas também ela está atravessada por uma disputa de sentido entre os diversos agenciamentos, entre os diversos fluxos de poder na esfera social, por meio dos quais se pretende impor uma visão particular sobre o que é politicamente correto ou não para as crianças como a legítima e universal. Dessa forma, a multiplicidade de discursos que se materializa nesse corpo infantil nos fala então de uma ideia de infância como uma produção cultural, como uma produção simbólica resultante das condições históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais em que as crianças e os adultos latino-americanos vêm interagindo. Instituições como a escola, a família, o consumo cultural infantil têm se modificado a partir das adequações nos diagramas de poder que atingem o universo simbólico das crianças, articulando-se estratégias punitivas, coercitivas, repressivas, que de alguma maneira pretendem adequar o corpo da criança às normas sociais com os mecanismos de controle que monitoreiam os movimentos desse corpo infantil nos chamados espaços de liberdade.
E levando em conta esses processos, né, que a gente percebe na cena, por exemplo, uma tendência na dissolução das fronteiras entre o espectador criança e o adulto. A singularidade dessas práticas artísticas recai cada vez menos nas definições das faixas etárias do público ou nas características específicas da linguagem cênica, mas sim no poder que cada espectador tem, seja criança ou adulto, de se apropriar do que percebe na cena e vinculá-lo a uma aventura intelectual, uma aventura singular que os interrelaciona. E percebam que não estou falando dessa ideia de o teatro para toda a família. Não. Estou falando que qualquer prática artística, né, pode dialogar com a criança. Qualquer uma. Né? Porque trata-se de uma expansão do conceito de espectador infantil, como uma reapropriação da relação da criança consigo mesma em um diálogo com a cena, cujos fluxos discursivos atravessam seu corpo, afetam sua subjetividade e geram conexões imprevistas que lhes permitem traduzir o mundo através da metáfora. Outra transformação importante trazida pelas mudanças na forma de ser criança e nas infâncias latino-americanas para as práticas cênicas tem a ver com a democratização que se adverte nas relações de poder entre os adultos e as crianças nos processos artísticos com um perfil mais experimental, não sendo assim no circuito comercial, né? Em sua relação horizontal com os adultos, né? A criança nessa condição de performance, nessa relação horizontal, torna-se condição sine qua non para a realização artística. Isso diz respeito sobre o gradual reconhecimento nesse setor artístico da condição de sujeito de direito à criança latino-americana. E tudo isso que estou falando, está inserido em um processo em que o teatro vem desligando as suas ações do chamado território artístico e inserindo-se no tecido político e social do qual as crianças fazem parte. A ordem performática gerada nesses processos começa a ser concebida como uma espécie de mediação biológica do político, ou seja, como um agenciamento capaz de promover modulações subjetivas e microtransformações de ordem social no âmbito comunitário em que vivem as crianças. Tratam-se de práticas nas quais os corpos das crianças ganham relevância, mas apenas perdendo a centralidade e se colocando em uma situação cidadã de criação comunitária, onde a experiência sensível introduz uma dinâmica afetivo-relacional que desafia os processos de subjetivação associado ao mercado, aos problemas sociais, aos riscos sociais. Entre todos esses discursos que atravessam o corpo da criança e o teatro, se estabelecem interferências liminares, que são intensamente magnetizadas umas às outras, gerando conexões imprevistas, produzindo microtransformações que podem questionar os valores tradicionais no âmbito social. Eu sempre fico me perguntando o que pode acontecer com uma criança tímida, por exemplo, muito ligada ao uso dos videogames no teatro, né? A pessoa, se a gente pensa assim, mal e rápido, fala, não, o teatro vai ser muito bom para ela, vai tirar a timidez. Eu acho que a gente tem que pensar que o teatro pode ser tão bom quanto tão ruim para essa criança. Mesmo a gente sabendo dos efeitos de determinados jogos, de determinados exercícios teatrais, etc., a interferência do teatro na subjetividade infantil não é matemática, ela é imprevista, ela pode aumentar a timidez, ela pode tirar essa timidez da criança, né? É um processo que, como eu falei, são interferências que vão acontecendo, microtransformações que vão acontecendo aos poucos. Essa subjetivação subversiva acontece precisamente
porque o teatro, na sua condição operativa, livre, libertário, questionador, ele revitaliza vínculos comunitários que estão corroídos, estratégias conviviais que amplificam a esfera da presença do ser infantil. O teatro torna-se então uma espécie de delírio que desestrutura o mundo cartesiano em que vive a criança. A maneira de pensar, a maneira como se gera o pensamento no teatro, que não é apenas do ponto de vista racional, né? A gente aprende a partir de cheiro, a partir de contato corporal, a partir de um olhar, de lembranças, né? Tudo isso desestrutura essa ideia cartesiana, essa ideia de construir pensamentos de uma perspectiva lógica, né? O teatro torna visível paradoxos que questionam o numen kantiano, né? Essa questão com a moral, né? O fato de que uma criança possa colar seu corpo com o outro, que uma menina e um menino fiquem colados, que um menino possa beijar outro menino, que eu possa chorar pela história de um menino negro, que eu possa aceitar a diferença. Tudo isso coloca em questão os pressupostos morais com que a criança se relaciona no mundo, né? E isso traz à tona para ele esses paradoxos, né? O teatro estabelece um redimensionamento do espaço e do tempo em que a alteridade é colocada como condição de sua existência. O eu da criança existe na medida em que se relaciona em convívio com o outro, né? Dessa forma, o alcance do teatro permite que a criança veja o invisível, ouça o inaudível, diga o indizível, pense o impensável e faça o impossível. Essa ressonância, essa interferência do teatro na subjetividade infantil ajuda a criança a retirar ou a ressignificar o conjunto de significações, de sentidos e subjetivações que povoam seu corpo, prenhando essa experiência de uma alegria particular, de uma potência que se mostra como um campo imanente e de consistência do desejo, alheio a qualquer instância externa ou carência material. Essas experiências artísticas nos estão convidando, enfim, a construir no não lugar que a morte, a violência, a pobreza, a injustiça, o autoritarismo têm deixado nestas terras da nossa América Latina e no vazio que o sistema capitalista tem produzido, ela está nos convidando a criar um novo lugar a partir de sinergias, a partir de poderosos tecidos de afetos carregados de resiliência e amor, configurando novas fronteiras do humano, novas fronteiras da vida e, principalmente, novas condições de ser criança. Durante muito tempo se associou essa ideia de infância com individualidades e não com singularidades. Então, a gente tem que fazer essas diferenças. Por quê? Porque os processos que atingem os fluxos discursivos que na contemporaneidade atingem a subjetividade da criança, não são os mesmos que faz 2 séculos, 3 séculos atrás. Então, é nessa medida que a gente pode pensar como a singularidade da criança, a subjetividade da criança no contexto contemporâneo é uma subjetividade que está escindida, né? Que está totalmente modulada por dispositivos de poder que estão tentando colocar essa imagem do eu, né, ao serviço, à mercê do mercado. E a gente não pode perder de vista essas discussões quando encara os análises, as pesquisas que dialogam ou que tentam trazer luz ou tentam trazer reflexões sobre as práticas artísticas, né? A gente está totalmente vinculado, atravessado por todas essas discussões. Essa especificidade do pensamento infantil, ela de forma nenhuma diz respeito à
encaixotar as crianças em fases, mas ela diz respeito a realmente um interesse científico de conhecimento dos modos de pensamento da criança. É evidente que as crianças, desde sempre, elas sempre dialogam com o universo adulto. Elas estão em relação com o universo adulto, né? A gente percebe o quanto elas conseguem se perceber na alteridade da pessoa adulta. Ou seja, a própria criança se reconhece a si própria como criança porque percebe a distinção entre o pensamento infantil e o pensamento adulto. Uma pessoa adulta pode se aproximar da linguagem infantil, mas ela sempre vai ser como um estrangeiro que aprende outra língua, ainda que seja muito fluente, né? Então esse é um desafio que acaba gerando muitas vezes esse modo adulto centrado, da pessoa adulta não conseguir sair do seu ponto de vista e impor peças com um pensamento abstrato, e algo que inclusive tem acontecido muito na contemporaneidade, que é uma certa moda de tentar tratar assuntos urgentes, que não existe temática proibida, né? Mas tentar tratar assuntos urgentes, como, por exemplo, questões de gênero, questões de raça, questões de divergência social, de imigração, de diáspora, todos esses temas muito caros e presentes no meu próprio trabalho artístico, mas muitas vezes de uma maneira com base num ponto de vista adulto. Como que a gente pensa essa diversidade na infância ao respeitar de fato a criança e ao dialogar com o que o Paulo Freire chama de pensar no modo de pensar? A primeira questão é que eu acho que a criança não tem um universo subjetivo soberano, né? Ou seja, ela constrói a sua subjetividade em um diálogo direto, em um processo de experimentação direta com o mundo, né? E isso inclui também o universo adulto, né? Agora, quando a gente pensa nessa ideia de um teatro para crianças, né? A partir de aquela ideia de um produto cultural concebido especificamente para um espectador de uma determinada idade, né? A gente tem que pensar um pouquinho como foi que surgiu o termo teatro infantil. Ou seja, quais foram as fontes históricas que deram pé a esse entendimento sobre um teatro feito para crianças. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na idade antiga, as crianças eram espectadoras também faziam parte do coro da tragédia grega, né? Mas todo mundo sabe que o que acontecia aí não podia ser chamado como teatro infantil. E por quê? Porque esse processo de construção de um produto cultural pensado especificamente para a criança, ele está ligado a várias questões. Primeiro foram as peças de Navidade, né? A crise do teatro de animação para adultos, né? Estou pensando no século XIX, início do século XX, e a aparição de uma literatura estreitamente ligada com os contos, uma literatura para criança. Foi nesse contexto da infância na primeira modernidade, da infância como um processo diferente da vida do adulto, né? Que faz com que comecem a se produzir produtos culturais, não apenas no teatro, mas também no teatro, né? Endereçado especificamente para as crianças. Ou seja, escrever para a criança era reforçar a ideia de que ela era diferente do adulto, né? Só que a contemporaneidade trouxe questões que vão além disso. A contemporaneidade trouxe
colocou, dinamitou a ideia do infantil na cena. Os limites do infantil foram se expandindo precisamente pela contaminação simbólica entre o universo adulto e o universo das crianças. Então, isso faz com que a gente perceba que a singularidade desse espectador esteja em outras condições. Os modos de percepção do teatro para crianças, ou do teatro infantil, ou do teatro com crianças, eles são tão diversos que a gente querer singularizar uma compreensão desse conceito vai diminuir muito a nossa discussão. Uma pergunta que está sendo colocada na minha pesquisa de pós-doc, né? Ou seja, até que ponto o universo simbólico da criança, ou seja, a construção de fatores, de aspectos, de elementos subjetivos, podem permitir à criança entrar em um processo transformador, não apenas dela, mas dentro de um contexto social comunitário. De alguma maneira, na minha pesquisa de doutorado, eu comprovei que o teatro, quando ele é construído de uma perspectiva da ação cultural, ele atinge o universo subjetivo das crianças, né? Agora, minha colocação no meu pós-doc é até que ponto esses processos conseguem, de alguma maneira, não apenas atingir o universo subjetivo das crianças, mas reverter processos em que estão envolvidos riscos sociais para a criança. Teve essa virada performativa que foi amplamente abordada por Erika Fischer, tudo isso, né? Depois teve uma virada social, né? Em que as artes se expandiram para o universo social, né? E nos últimos anos está tendo uma coisa que um processo que vem sendo amplamente discutido nos países saxões, né? Anglo-sajones, que tem a ver com uma virada afetiva. Como a arte consegue gerar uma rede de afetos no âmbito social que incide diretamente no mundo simbólico da criança, que incide nas fantasias construídas pelas crianças, que incide na construção do mundo e na tradução do mundo por parte das crianças. Viver uma experiência em que a outra senhora, que é a minha vizinha, vai me transmitir, vai compartilhar comigo uma experiência de vida que nos une, uma experiência de vida que faz com que eu sinta que o amor é mais importante que a morte. Uma experiência em que o fato de eu te abraçar quebra fronteiras que são criadas pelo mercado, pela droga, pela violência. O ato de amar ao outro faz bem. O ato de amar ao outro faz com que a comunidade se transforme, né? Isso faz toda a diferença nesse mundo em que a gente está vivendo de tanta morte, tanta violência e tanta miséria humana, né?